Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar uma série sobre as minhas partidas na Olimpíada. Vamos analisar aqui algumas partidas que eu achei interessante que eu joguei. Uma vai ter vários episódios aí. E antes da gente começar, você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante pra gente. A gente vai começar vendo aqui a partida da segunda rodada contra o mestre internacional do Equador, Daniel Mieles, uma partida que eu gostei muito. E qualquer dúvidas aí mandem nos comentários, né? Sobre a Olimpíada, sobre a partida. E vamos em frente. A Olimpíada é um torneio muito legal de participar, né? Uma atmosfera muito interessante, né? O xadrez, centro das atenções ali digamos assim, ali em Budapeste, né? Na Hungria, um país que tem bastante tradição no xadrez, muitas lendas. Carlsen estava jogando, Caruana, outros estavam, digamos assim, eram estrelas, né? Como as irmãs Olga, né? Judith, Susan e a Sofia, o Porte, que é um grande jogador da história da Hungria, apareceu por lá, e entre muitos outros, né? Então, toda a atmosfera ali faz desse evento muito especial, e a gente representando o nosso país no principal torneio por equipes aí do xadrez mundial. Agora vamos para a partida. Meu adversário é um mestre internacional muito sólido ali do Equador. Esse foi um match que estava jogando no quarto tabuleiro, joguei com as pretas. Ele jogou a inglesa, como o habitual dele. Eu escolhi a variante simétrica, ele jogou cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3. E eu escolhi a variante com D5, já joguei muitas vezes isso aqui com as pretas, peão toma, cavalo toma. Aqui as brancas têm muitas opções, E3, E4, D4. E naturalmente o lance que ele jogou aqui, G3, para finquetar o bispo, é uma grande opção também. Cavalo C6, bispo G2 e agora ele ameaça certas ideias táticas aqui em cima do cavalo de D5, por exemplo, E5 é um lance ruim aqui porque tem cavalo toma E5, dá um descoberto no cavalo de D5. Se eu tomar o cavalo de C3, cavalo por C6 ataca a minha dama também e ele ganha material. Então, contra bispo G2, a minha ideia é jogar cavalo C7, preparando E5 e fazer uma estrutura Marox, né, com as pretas, tendo uma vantagem de espaço no centro. Nós vamos meio que jogar uma dragão, né, uma variante dragão acelerada de cores invertidas. As brancas têm que fazer uso do seu tempo a mais, para não ficarem numa posição pior, né, então tem que jogar com muita energia. Roque E5. E aqui o meu adversário jogou D3, bem no estilo da dragão acelerada. Outra opção interessante é A3, com a ideia de B4. Em D3 é um lance bastante normal. Eu desenvolvi bispo E7, com bispo E7 e cavalo D2. Essa manobra do cavalo para D2 e C4 é típica das posições de dragão acelerada, né? Abre o caminho para o bispo e bispo toma C6. Cheque é uma ideia. Por exemplo, se roque, bispo toma C6, dobrando os peões, é uma ideia, mesmo dando o bispo do fianqueto para jogar contra essa estrutura. Para evitar isso, então, eu joguei bispo D7, cavalo C4. Agora tem a ideia de bispo toma e cavalo toma E5. F6 defende o peão. E ele jogou F4, como a gente falou. As brancas têm que jogar com energia. Essa ruptura é bem típica dessas posições. B5, um lance também importante para desalojar o cavalo de C4, cavalo E3. E aqui eu joguei roque. Uma outra alternativa é tomar em F4, né? Contra o qual as brancas têm um lance interessante aqui, que é cavalo F5, ameaçando o peão de G7. Se bispo captura cavalo, ele
capturo o meu cavalo em C6 com cheque. É uma variante que bastante complicada que existe aí. Porém, eu joguei o mais simples roque. E ele ocupou a casa D5, que é uma das ideias das brancas aqui. Contra o lance F toma E5, eu estava preparado para sacrificar a qualidade aqui com o cavalo toma E5, bispo toma 8, dama toma 8. E aqui as pretas têm grande compensação pela qualidade devido à fraqueza nas casas brancas aqui na diagonal. O bispo pode vir para H3. A qualidade estaria bem compensada aqui. Ele jogou cavalo de E5 e eu joguei torre B8, defendendo o peão de B5. Mas isso não era necessário. Nessa posição, as pretas poderiam sacrificar um peão e ter grande compensação tomando o cavalo. Ele vai tomar de bispo com cheque, rei H8, e o detalhe é que fica caindo o peão de B. O cavalo toma, mas aqui depois de torre B8, por exemplo, cavalo A3 para vir para casa C4, eu tomo em F4. Se tomar de bispo, eu já recupero em B2. Se tomar de torre, bispo D6, torre F2, cavalo E5, eu estou super centralizado, ativo, cavalo G4 está chegando aqui. E se tomar com o peão, né? Após tomar em F4, é uma opção também, mas as pretas jogam cavalo D4. E também com muita compensação, o rei está enfraquecido, bispo G4 é uma ameaça. Tudo isso aí por um peão valeria a pena. Então esse sacrifício já era bem interessante. Eu joguei o mais sólido, torre B8, defendendo aqui. E captura em C7, dama toma e A4. Essa posição, né, esse lance é natural para colocar a torre de A1 no jogo, mas era melhor tomar em E5. Se eu tomar de cavalo D4, abrindo um pouco a posição. Se C por D4 dá para jogar cavalo D5, né? Atacando a dama, o bispo, e mais tarde, por exemplo, se dama D8, dama por D4. A posição é objetivamente equilibrada, aí, mas com muito jogo pela frente, chances para os dois lados. A4 é um lance natural. Se eu jogar A6, depois da troca em B5, aquela torre está muito bem na coluna A. Porém, aqui B4, mesmo enfraquecendo a casa C4, é o lance correto. E eu joguei, ganhando espaço aí na aula da dama, cavalo D5, atacou a dama, eu tirei para D6. E aqui bispo E3 foi uma imprecisão e os problemas começaram aqui para as brancas. Era interessante jogar E4, deixar o cavalo ali em E4 e só depois jogar bispo E3, tendo passado o peão antes, em uma posição equilibrada, por exemplo, depois de cavalo D4, bispo E3, com chance para os dois lados. Após bispo E3, agora cavalo D4 é mais forte, sempre que tomar aqui eu estou tomando de peão e vai ter pressão forte na coluna central ali, na coluna E. E se não, tem que conviver com esse cavalo em D4, né? Tem a ideia de bispo G4 também para pressionar em E2. O Miele jogou F, tomei 5. E aqui eu tomei de peão. E aqui ele jogou natural até cavalo toma E7, né? Querendo ficar com um par de bispos e tal, mas não é uma boa hora para se desfazer desse cavalo de D5. Bispo toma D4, peão toma, dama D2. Conectando as torres, preparando, por exemplo, torre toma e torre F1. A posição das pretas é um pouco melhor, né? O torre F8 é uma ideia para pressionar aqui, seguido de bispo F8, mas as brancas estão no jogo aí. Seria uma continuação melhor. Após cavalo toma E7, dama toma E7, bispo toma D4, rei toma D4, não só o peão de E2 está atrasado, mas a casa E3 é fraca, né? E a gente pode usar isso. Ele deu um cheque em B3, rei H8, trocou em F8, torre toma, dama D5, é uma ideia legal, centralizando a dama. E aqui eu tinha uma possibilidade muito tentadora, né? E eu resisti e fiz muito bem, né? Resisti, que era bispo tomar 4, ganhando um peão, porque ele não pode tomar, né? Dama E3 e dama C1 dá mate rapidamente aqui.
Porém, após bispo tomar 4, ele poderia jogar bispo E4, bloqueando a coluna, agora ameaçando o bispo. Se eu tirar o bispo, por exemplo, para E8, ele tem plena compensação aqui, torre A5, agora deve recuperar aqui em C5. As brancas estão muito ativas repentinamente. Melhor do que tomar em A4 e colocar a torre dele no jogo foi bispo G4, pressionando o fraco peão de E2. E aqui a situação é bem chata e ele cometeu o erro decisivo, que foi bispo E4. Era necessário jogar dama E4 e jogar esse final, dama toma, bispo toma. Se eu tomar em E2, torre C1 é uma boa jogada, eu vou ter que jogar o passivo torre C8. Porém, eu tinha em mente jogar, após bispo toma E4, C4, ameaçando C3, fazendo um ou dois peões passados muito fortes, ele teria que tomar, e só agora tomar em E2. E o peão de D passado dá vantagem grande aqui para as pretas, D3, D2, D1 é ameaça, mas ainda é possível lutar um pouco de brancas. Após bispo E4, agora eu capturei o peão em E2 e ele jogou rei G2. Eu estou ameaçando, por exemplo, bispo toma D3, bispo toma D3, dama E3, cheque, recuperar o bispo com vantagem decisiva. Então ele tirou o rei. E agora aqui eu tinha algumas opções, né? Se você quiser pausar o vídeo para tentar pensar o que você jogaria. É uma posição bem legal. Claro que não tem só um lance bom, mas eu acho que tem um mais forte. É muito tentador jogar dama F6 aqui, né? Mas depois de dama C5, dama F2, cheque, rei H1, não é tão claro como as pretas vão ganhar aqui. Esse bispo F3 troca, dama toma, rei, eu tenho um monte de cheque, mas não é tão óbvio aqui, né? Ele está ameaçando meus peões. Eu tenho que resolver o problema da última fila e não estou tendo mate. Então, ao invés disso, né, nessa posição eu joguei C4. E esse lance é duro aqui, porque eu ameaço de novo criar um peão passado aqui. E tudo funciona taticamente. Primeiro, o lance mais óbvio, dama C4. Quem quiser pausar, tentar achar por que esse lance perde. É por causa de dama toma E4, cheque, peão toma, bispo toma, ganhando uma peça. A outra opção seria tomar de D, e agora D3, né? Esse bispo toma, bispo F3, cheque, ganha dama, troca, rei toma, dama F6, cheque, rei E3, dama por B2, e aqui a dama é muito mais forte que a torre e o bispo, ainda mais com esse peão passado e o rei branco exposto. Contra o lance da partida, dama por D4, C por D3, bispo toma D3, aqui as pretas vencem. Dá uma pausa aqui que tem um truquezinho que a gente tem que tomar cuidado. Nunca é tarde para estragar uma partida de xadrez. Aqui tem que dar cheque primeiro. Foi o lance que eu fiz e o meu adversário abandonou aqui, né? Mas qual que era o truque que as brancas tinham em mente? Torre D8, um lance natural, atacando a dama e o bispo, aparentemente ganhando o bispo, permitiria dama E4 como recurso. Ataca a minha dama e ameaça mate. Eu teria que trocar as damas aqui, a gente chega numa posição quase igual, material igual, e toda a vantagem se esvaiu. Por isso eu joguei cheque antes, o meu adversário abandonou. Se ele seguisse aqui com rei G1, agora sim torre D8, atacando a dama e o bispo está caindo. Se dama C4, dama E3, cheque, dá um rápido mate ou cai o bispo. E se ele jogasse o rei aqui na cara da minha torre, né, permitindo um descoberto, não tem um descoberto que ganha material facilmente, mas eu pretendia jogar um lance como bispo A8, cheque, rei G1 e dama B7, uma poderosa bateria, ameaçando mate em G2 e H1. Ele teria que dar um material aqui com bispo E4 ou dama E4, dar uma peça, levando a um final perdido. Então essa foi uma partida muito boa do início ali da Olimpíada, na segunda rodada que eu joguei contra um mestre internacional bem sólido do Equador, né? Foi uma boa precisão também,
89,9 para as brancas, 98,9 para as pretas. Então, foi um bom início aí de Olimpíada. A gente acabou ganhando match de 3,5 a meio, que foi um bom placar também contra a equipe do Equador, né? E a gente seguiu subindo ali nas rodadas seguintes. Bom, esse foi o episódio 1, né, de minhas partidas na Olimpíada. Vou trazer mais para vocês, mas deixa aquele like, se inscreva no canal e fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima!